estratégia do projeto Desperta Débora. Então a mamãe tem que ser também estrategista, não é, querida? Tem que ser. Tem que ter criatividade. Eu espero que você, mamãe, tenha criatividade para levar os seus filhos a Deus. Importante, Rose, é que a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nós devemos instruir a criança no caminho em que deve andar. Então, o que acontece? Nós devemos estar com ele, não mandar ele para a igreja. Temos que andar com ele. Esse é exemplo em nossa casa. Porque a nossa casa é a extensão da igreja, Rose. Exatamente. A gente deve levar os filhos ao altar do Senhor e não apenas levar ao templo. Por isso nós estamos aqui para mais um encontro Desperta Débora. Nada a não ser quando Jesus nos levar para a eternidade ou quando Ele voltar para nos buscar. Nada vai nos impedir, tia Lita, de orar diariamente pelos nossos filhos e mensalmente termos os nossos encontros. Que bênção! E quem são as Déboras? Eu gostaria de lembrar a você que está me ouvindo, quem são as Déboras. De repente tem alguém que nunca ouviu falar nesse projeto. Então eu quero lembrar quem são as Déboras. De forma bem sucinta e rápida, eu quero dizer que o Desperta Débora nasceu no coração de Deus, que tocou o pastor Jeremias Pereira da Silva, por ocasião da consulta global sobre evangelização mundial, em maio de 1995, em Seul, na Coreia. Então, no Brasil, já são 25 anos do projeto Desperta Débora. É uma bênção. E aqui em Conquista, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, nós já temos o hábito de nos encontrarmos há 23 anos. E eu louvo a Deus pela sua vida, querida, que tem sido esse baluarte, essa companheira de oração ao longo desses anos. Eu quero falar para você, jovem, que porventura esteja nos ouvindo, você não está sozinho. Existe um exército de mães que clamam a Deus diariamente pela sua vida. Tia Lita, o que é que você tem para dizer para essas mães que estão nos ouvindo agora? Rose, eu tenho que passar para essas mães que elas têm que ser corajosas, mães de oração, como nós falamos aqui. E eu também falei no início dos tempos trabalhosos que nós estamos passando e que nós não podemos cessar de orar, porque é através da oração que nós somos vitoriosas e nós vencemos os nossos inimigos, vencemos os montões de dificuldades, as provações. Nós vencemos porque nós oramos e a oração move o coração de Deus. Deus, Ele olha para nós, quando nós fazemos um clamor, Rose, Ele se levanta. Ele tem resposta para nós. E eu quero dizer para as mães que estão aí aflitas, com seu filho envolvido nas drogas, dizendo assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque nós temos um Deus que se importa conosco, Rose. É importante demais. Um Deus que nos surpreende. Tem dia na minha casa que eu fico pensando o que Deus tem feito na minha vida e gosto de falar assim, Rose, Deus me carrega no colo. E eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, falo assim, olha, sabe por que eu estou aqui? Porque quando eu dobro os meus joelhos, eu nunca levantei do jeito que eu ajoelhei. Sabe por quê? Porque eu falo para Deus tudo que eu estou sentindo, eu fico à vontade. Está entendendo, Rose? Então, Deus é quem renova as nossas forças, para que a gente não venha desistir deste propósito de orar pelas nossas famílias, de orar pelos nossos filhos. É um chamado, né, tia Lita? É um chamado, é uma missão. E através da oração, sabe o que Deus faz? Ele fica presente em todos os aspectos da nossa vida. Olha, no nosso trabalho, nos nossos planos, nos nossos projetos, na família, até nas lutas, nos problemas e também no sucesso. Que bênção, que maravilha.
E a gente gostaria também de falar para você que, mesmo que você não seja mãe biológica, mesmo que você deseja muito ainda exercer a maternidade, você já pode ser uma Débora, já pode ser uma mulher de oração que ora pelos filhos. Nós temos várias Déborinhas que não são mães biológicas ainda, mas já pertencem ao projeto Desperta Débora e já oram pelos filhos. E eu quero falar um pouco mais sobre o projeto para vocês. Um dos pontos altos desse encontro lá na Consulta Global pela Evangelização Mundial em Seul, na Coreia, foi a consagração dos primeiros 100 mil jovens para a obra missionária. E quando aconteceu aquela consagração, foi feita uma menção de gratidão às mães que oraram, tia Lita. Foi dito ali naquele estádio com milhares de pessoas que aquilo estava acontecendo naquele dia, aqueles jovens estavam ali se dedicando a Deus, porque as mães oraram para que aquele movimento se tornasse realidade. Então, quando aqueles pastores brasileiros viram aquilo acontecer, pastor Marcelo Alberto juntamente com o pastor Jeremias, ali estavam pastores do mundo inteiro, eles disseram: nós queremos ver isso acontecer também no Brasil. Ah, que desejo que nós temos de ver também um movimento de oração assim, de mães, acontecendo na nação brasileira. Então, eles tiveram esse sonho de ver algo semelhante em nosso país. Foi assim que esses dois pastores lançaram um desafio para as mães brasileiras, que começassem a orar intensamente por um despertamento missionário no Brasil. A intenção inicial era de levantar jovens que viessem a ter compromisso com a obra missionária. Então, o tema era assim: mães intercessoras levantando a geração compromisso. Então, o objetivo inicial era de levantar jovens que se comprometessem com a obra missionária. Mas hoje se estendeu muito os alvos das orações das Déboras. Hoje nós oramos por 4 alvos principais. E enquanto eu estarei falando sobre quais são esses alvos, eu quero já orar, tia Lita. Já vamos orar. Eu vou orar por alguns alvos e você por outros, certo? Temos os 4 alvos primeiros, assim. E na medida que a gente vai orando aqui, falando sobre os alvos, você vai dizendo amém do lado de lá. Você que está aí sentado também vai concordando com a nossa oração. Então, é em nome de Jesus, para a glória de Deus, que nós oramos para que os nossos filhos, para que os nossos jovens venham ser restaurados, venham se converterem a Deus e conhecerem a Deus como o único Deus verdadeiro. Nós oramos para que aqueles que estão desviados dentro e fora das igrejas venham voltar para os caminhos do Senhor. Também nós pedimos a Deus pelo despertamento missionário de jovens e que cada jovem que for despertado, venha ter um compromisso para o resto de suas vidas, se tornando um jovem da geração compromisso. Seja um missionário na sua escola, em outra cultura, como pastor ou pastora, ou um fazedor de tendas. Nós pedimos a Deus que mesmo aqueles que não forem para os campos, que eles venham ser um mantenedor de missões. Nós pedimos a Deus que Deus levante mantenedores para o sustento do trabalho missionário. E você que é professora, tia Lita, que sabe muito bem a dificuldade dos alunos nas escolas, você vai estar orando por este 4º item, sobre os jovens. Nós oramos nesse momento pelo despertamento dos nossos filhos. É esse o 4º? Sim, é o avivamento das escolas. Aqui, tia Lita, bem aqui. Ó. O 4º? Ah, tá. Das escolas e das universidades. Qual é o número? Não, é bem aqui em cima. Deixa eu mostrar para você. Certo. Bem, queridos, então vamos orar então. Não precisa seguir aí a risco, você pode orar como pelo você. avivamento das Amém. escolas
e Amém, das Senhor. universidades. Nós estamos vendo, Amém, e Senhor. nesse momento, a situação em que as escolas estão passando, e eu peço ao meu Deus que entre com Amém, providência e venha cuidar dos professores que estão tendo muita dificuldade com essa situação de pandemias, os alunos também, mas nesse momento nós pedimos ao Senhor que Ele venha abençoar tanto as escolas como as universidades, Amém, o Senhor. local onde os jovens passam a maior parte do dia e onde há grande influência de vícios, de materialismo, de Senhor. mensagem anticristã em geral. Mas nesse momento nós pedimos ao Senhor que venha dar cobertura aos nossos jovens e que tudo isso que vem, que sejam destruído da frente deles e que eles possam reconhecer que Deus é o Senhor da vida deles. Também vamos orar pela conversão dos nossos filhos. Nós sentimos que nossos filhos precisam cada dia mais chegar mais perto de Deus. O inimigo, ele vem matar, vem roubar e vem destruir, mas nós sabemos que o nosso Deus é para dar vida e que Deus possa alcançar todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças e venham fazer desses meninos homens que tenham compromisso com Deus para a glória do seu nome. Amém. Amém. Nós também oramos para que nossos filhos sejam cada vez mais fortalecidos e livres da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Oramos para que não haja pecados não confessados. Nós também pedimos a Deus para que não haja na vida de nossas crianças, adolescentes e jovens, sentimento de amargura, falta de perdão. Nós também oramos para que o Senhor dê aos nossos filhos discernimento e firmeza para rejeitar os conceitos passados em sala de aula que contrariam a palavra de Deus. Nós pedimos a Deus que dê capacidade intelectual, bom aprendizado, para que nossos filhos tenham prazer de estudarem. Também pedimos a Deus pela saúde física, mental e emocional de nossos filhos, por crescimento e amadurecimento em todas estas áreas, para que no modo de ser e viver, eles venham dar um bom testemunho de Cristo. Em nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido aqui, Senhor, destes alvos. Que o Senhor venha contemplar a vida de cada filho, Senhor, que está aqui hoje sendo representado por cada mãe que se encontra neste lugar. Também por cada mãe que está aí, Senhor, acompanhando esta live. O Senhor sabe da necessidade de cada mãe que ora conosco agora. Desperta, Senhor, mais mães para estarem orando, Senhor. Meu Deus, oramos também por lares desfeitos, pelos Sim, filhos Senhor. de pais separados. Que o Senhor venha suprir toda a ausência na vida deles. Senhor, te pedimos ainda que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente e os pensamentos glória a dos Deus. nossos filhos. Amém. Oramos também, Senhor, para que cada Débora seja cheia do Espírito Santo e que cada uma mãe não venha, Senhor, deixar esse compromisso de orar pelos seus filhos, mesmo, meu Deus, que as respostas pareçam Sim, tardias, Senhor, Senhor, é verdade. mas renova a vida de cada Débora, para que também possamos orar diariamente e que o Senhor proteja a família de cada mamãe de oração e que o Senhor salve, cure e liberte todos aqueles que estão agora precisando, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Amém, Deus. Tia Lita. Estes são apenas alguns dos alvos, Tia Lita, que nós oramos. E você que gostaria de ter esta folha de alvos com você, para que você tenha uma orientação, né, um norte, tenha os motivos pelos quais nós, Déboras, oramos, é só você entrar no site do projeto Desperta Débora, www.despertadebora.com.br. E lá você vai ter toda a história das Déboras, todas as reuniões, tudo como acontece, como implantar o projeto Desperta Débora na sua igreja, na sua comunidade. Lá você vai
encontrar também esta folha de alvos. Lá vai ter o link onde você vai fazer o seu cadastro. Enfim, dê uma passeada lá no site do Desperta Débora. Você que tem interesse em participar deste projeto, que é tão maravilhoso, que desperta as mães para estar em oração. Não é isso, tia Lita? Não é difícil ser uma Débora, é difícil? Qual é a sua experiência como Débora? A experiência como Débora é fazer uma entrega total ao Senhor, porque a gente não pode dizer assim, de mim mesma eu não consigo. Mas se nós fizermos compromisso, esse compromisso com Deus, a gente é mais que vencedora. E como a gente faz? Como é que a gente faz esse compromisso? Fale aí para essas mamães que estão nos ouvindo e que possivelmente vai ver essa live depois. Como é que se dá esse compromisso? Olha, primeiro eu tenho que ter uma comunhão com Deus, aceitei Jesus como Salvador. E depois eu procuro o grupo. Aqui nós temos a coordenadora que está aqui. Cada igreja tem uma coordenadora. Aqui na nossa igreja nós temos 2 coordenadoras, Cristiane e Tia Lita. Pode procurar a gente e nós vamos juntas orar, falar com Deus, colocar nossos filhos no altar de Deus e sermos vencedores. Outra coisa, eu disse quem aceitou Jesus como Salvador, mas aquele que não aceitou ainda, pode vir, que nós abraçamos e depois você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É interessante isso que você falou, porque toda mãe que está nos ouvindo, qualquer mãe de qualquer denominação, pode ser uma Débora. Pode e deve ser uma mãe de oração. Se na sua cidade, na sua comunidade, ainda não tem o projeto Desperta Débora, entre no site, procure saber mais. Se for aqui de Conquista e região, entre em contato conosco, que nós iremos até onde você está para implantar o projeto Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Amém. Agora vamos ouvir o testemunho de uma jovem que foi alcançada pela graça de Deus e Deus usou as intercessões de sua mãe. Paz do Senhor Jesus, irmã Rose. Que alegria ter você aqui, viu, Zama? Fique à vontade para falar para essas mamães queridas um pouco da sua vida, do seu testemunho, para que venha edificar tantas pessoas e que muitos jovens também venham correr para Jesus através da sua vida. Amém. As demais irmãs, Déboras aqui presentes, e os irmãos também, a paz do Senhor Jesus, e você que está em casa. É um motivo de muita alegria para mim poder, pela segunda vez, participar do Desperta Débora, podendo falar assim, em poucas palavras, em pouco tempo, tudo que o Senhor tem feito e fez na minha vida até aqui. Já é o segundo ano, e justamente no dia do meu aniversário, né, um dia muito especial. Hoje? Hoje. Parabéns pra você nessa data querida. Amém. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Amém. bênção Deus a presenteou com esse momento lindo de você poder falar o que Deus fez na sua vida. Para louvor e glória do nome dele, eu me sinto honrada e não poderia realmente ter rejeitado essa oportunidade, porque eu vejo que é um momento em que o Senhor prepara para honrar pessoas e para que o nome dele seja glorificado. Então, em rápidas palavras, como me foi solicitado para que eu falasse um pouquinho, eu gostaria de ler aqui em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, que diz, a parte A: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil para Deus? E em Êxodo 3, no versículo 14 também, diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então, quem é Deus para você, Débora? Quem é Deus para você, mamãe? E quem é Deus para mim, Elisama? Há alguns anos eu nasci e cresci, sim, no Evangelho. E por alguns anos, algum tempo atrás, eu me afastei dos caminhos do Senhor.
para aquele momento que a gente passa, né, uma crise de identidade, né, de dificuldades, e a gente se questiona muito. Glória a Deus por aqueles que não passam por esse momento. Mas sim, existem muitos jovens, muitos adultos também, senhores e senhoras, que passam esses momentos. E eu passei por esse momento e tive essa dificuldade, me afastei dos caminhos do Senhor. Mas o que aconteceu neste tempo? Existe dentro da minha casa, do meu lar, uma mãe, uma mulher intercessora, que orou por mim, né? Eu me emociono assim porque eu falo isso para a glória do Senhor, que orou incansavelmente por mim. E eu participo do Desperta Débora, Rose, não só esses 2 anos que eu citei para ti, mas muito tempo, criança, menina. A gente participava, ela me carregava para o Desperta Débora, nas congregações das igrejas, né, que tinham. E eu me lembro de vários trabalhos do Desperta Débora que eu tive o privilégio de poder participar e aprender ali, conhecendo, participava do círculo de oração. Então, essa questão do ensina o menino no caminho em que deve andar é muito importante também. Que você, mãe, como mãe, instrua assim o seu filho, instrua assim a sua casa nos caminhos do Senhor. Tenha certeza que no momento certo, na hora certa, tudo aquilo que você ensinou para o seu filho, ele vai vir como uma latente no coração dele, na sua casa, e a palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Zama, você disse que andou por caminhos Sim. diferentes do caminho do Senhor. Sim. Então, deixa uma palavra para essa mãe que está aí, quem sabe, até desanimada de orar. Eu já estou orando há 1 ano, há 2, há 3, há 10, e meu filho está lá longe dos caminhos do Senhor. Muitas mães podem estar desanimadas nesse momento. Então, vale a pena continuar orando. Vale Você a ficou pena. um bom tempo e sua mãe perseverando. Fiquei um tempo afastado e como eu ia dizer, né? Porque eu comecei. Quem é Deus para você? Então você, mãe, que tem orado e muitas vezes tem sentido desanimada, ou às vezes você nem começou a orar ainda porque você ouviu alguém dizer, olha, meu filho não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito. Repreenda essa palavra em nome de Jesus, porque se você orar, se você confiar nesse Deus, o eu sou, aquele que pode todas as coisas, que coisa alguma há de ser impossível para Deus, Ele vai responder a tua oração. E tome a sua posse como coluna dentro da sua casa. Repreenda todo o mal, porque foi assim comigo. E com muitos outros jovens, muitas outras Déboras que assim fazem e fizeram. Repreenda todo o mal, tome posse, decrete a vitória dentro do seu lar. Não aceite palavras de derrota. Muitas vezes pessoas vêm até você e dizem, olha, o seu filho faz isso, o seu filho faz aquilo. Não aceite, não dê ouvido a isso. Porque você precisa saber quem é Deus. E eu posso concluir aqui dizendo que eu estou aqui hoje louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque houve alguém que intercedeu por mim. Ontem nós tivemos aqui uma ministração maravilhosa da palavra do Senhor e o pastor que ministrou nos lembrou de Abraão. Quão importante foi Abraão na vida de Ló como intercessor. Então eu aqui estou, em nome de Jesus, nós aqui estamos para te encorajar a continuar intercedendo pela sua família, a continuar intercedendo pelo seu filho. Você não pode desistir, porque se você confia neste Deus, no Deus no qual nós estamos aqui louvando e falando, não há coisa impossível para Ele, porque Ele é o que Ele é. O que você precisar, Ele é. E concluo assim dizendo hoje, quem é Deus para mim? A gente não pode explicar Deus, Rose, sabe? Dizer quem Ele é, sabe? Nós não temos ainda essa compreensão de poder explicar, mas eu posso te dizer que hoje, Deus para mim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o início, é o fim, Ele é tudo para mim. Talvez eu poderia aqui hoje dizer, e como está a sua vida, Elisama, hoje, depois de sua mãe ter intercedido por você, o que você alcançou? Você já concluiu? Você já é uma pessoa realizada? Eu posso te dizer que eu tenho tudo que eu preciso, que é Deus. Tenho sonhos? Tenho.
sabe? Quem sabe você também tem um sonho de ver o seu filho louvando ao Senhor, como nós estamos aqui louvando, ter o seu filho pregando o evangelho entre as nações e tantas outras coisas, mas tenha uma coisa em sua mente: tudo que o seu filho precisa é de Deus, porque quando nós temos a Deus em nós, nada nos falta, e o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, sinta-se encorajado nesta tarde a continuar a orar na sua casa, a clamar pela sua família, pelos seus queridos, onde você estiver, porque dá certo. Eu sou ainda assim, como todos nós somos, pecadora. Todos os dias eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, uma pecadora arrependida sim, mas o que eu quero dizer é que eu não sou, e nós não somos alguém perfeito. Eu tenho falhas, eu tenho fraquezas, mas eu creio que assim como Davi, o que nos traz ter um coração quebrantado e reconhecido da nossa total dependência de Deus, e reconhecer os nossos erros, pecados, fraquezas e a nossa dependência de Deus, isso nos faz caminhar por lugares altos e caminhar nessa caminhada tão maravilhosa que é a eternidade a qual nós estamos esperando. Amém? Zama, então você está dizendo que não importa quão longe um filho possa estar de Deus, você viveu essa experiência e você teve esse encontro, o reencontro com o Mestre, com o Senhor Jesus, e você admite que foi devido à paciência da sua mãe, a presença dela ali constante, te amando, te buscando, intercedendo, mesmo quando você estava distante. Foram 5 anos, Rose. 5 anos, sabe? longe de Deus, completamente longe do propósito do Senhor. Caminhos, sim, dos quais nós conhecemos. Caminhos longe da vontade do Senhor. Mas eu me lembro de uma coisa e eu preciso te falar. Você, mãe, faça algo que a minha mãe fez e sempre me marca. Olhe lá para a câmera e diga para essa mãe. Sempre me marca. Entre no quarto do seu filho, estenda suas mãos sobre o leito dele. Quando ele não estiver, faça isso com autoridade, no nome de Jesus, e repreenda todo o mal. O seu filho, a sua casa, pertence ao Senhor, e tome posse disso em nome de Jesus. E obrigada, Zama, pela sua experiência linda, seu testemunho de como você foi resgatada do poder do mal, conforme é o cântico oficial das Déboras, e devemos orar para retirar nossos filhos das garras do inimigo. Lembrando que uma das frases do Projeto Despertar Débora é: nós não geramos filhos para povoar o inferno, mas... Vamos falar juntas, Tialita? Mas geramos filhos para povoar o reino de Deus. Amém? E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer para você, Zama, você é muito especial, filha. E eu estava... a mamãe como é que está ali, não é? Tão feliz, radiante mesmo. Por quê? Porque o Senhor está nesse negócio. E eu quero, filhinha, deixar para você um versículo da palavra de Deus, que diz assim em Salmos 1 e 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Parabéns, minha querida. Deus continue te abençoando. Parabéns, Ama. Receba toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe do alto da cabeça até a planta dos pés, para não sobrar nada para o diabo. Amém. Amém. Agora vamos... Convido a nossa querida Débora também, Gildeli, para nos trazer aqui uma reflexão. E eu peço a vocês para ficarem atentos, porque Deus tem algo a falar conosco nesta tarde. Com certeza. Nós estamos aqui sendo grato a Ele pelo que Ele fez, continua fazendo, mas nesta tarde Ele vai fazer muito mais. Amém. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar também você que está em sua casa assistindo esta live.
um momento especial para todas nós que somos Déboras, que entendemos o chamado da parte de Deus para essa missão gloriosa, especial. Uma missão árdua, não é fácil ser intercessora, porque como nós já ouvimos aqui nesta tarde, quando nós oramos por uma causa, a impressão que traz para nós é que a resposta, o resultado vai vir de imediato. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes demora um tempo. Tudo depende da vontade do Senhor. E o tempo que nós esperamos tende a nos intimidar, a nos entristecer, a fazer com que a gente esmoreça, com que a gente desista. Mas antes de mais nada, eu quero te dizer nesta tarde, querida e amada Débora, não desista do seu propósito. Não desista do seu alvo. Não importa quanto tempo você tem orado, não importa quanto tempo mais você terá que orar. Olha que resultado lindo, esse testemunho de Elisama. Então isso nos leva a intensificar nesse ministério glorioso que é a intercessão, amém? Eu sou grata a Deus por estar aqui nessa tarde. Eu quero agradecer a direção do projeto Desperta Débora, né? A coordenadora, nossa irmã Rose, conheço muito de ouvir as suas mensagens, os seus trabalhos pelo rádio, né? E eu agradeço na pessoa de Tchelita, que me convidou para estar aqui. Eu me sinto honrada, né, por essa confiança que foi prestada à minha pessoa nesta tarde. Mas, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia. Eu quero trazer uma rápida reflexão aos nossos corações nesta tarde, algo que o Senhor ministrou no meu coração de forma assim bem rápida, porque o tempo é curto, né? Então abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver na vida deste homem atitudes que ele teve para vencer os obstáculos. Nós, como mães, intercessoras que somos, nós vamos aprender com este homem de Deus, um intercessor, né? O caminho que ele trilhou para obter a sua vitória. Neemias, capítulo 1, verso 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queridos, esse texto, eu não vou entrar na parte histórica do texto, mas eu quero trazer aqui para a nossa reflexão nesta tarde, que o povo de Judá, eles foram deportados para o cativeiro babilônico. E aqueles que em um tempo retornaram uma parte para Jerusalém, que era a capital de Judá, da tribo de Judá, e aquele povo, ele estava passando por momentos difíceis. Quando Neemias, ele ficou sabendo desse relato, né, desse episódio que estava acontecendo com seus conterrâneos, com seus familiares, que disseram para ele: olha, os que sobreviveram estão vivendo momentos de sofrimento, de humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado e as suas portas foram destruídas a fogo. Queridos, eu quero trazer para a nossa reflexão nesta tarde
que muitas das vezes nós somos surpreendidas com coisas dessa natureza. Muitas das vezes acontece algo no seio familiar, no centro da nossa família, que nos falta o chão, que abala a nossa estrutura física, emocional e até mesmo espiritual. Veja que quando Neemias, ele ouve isso, o verso 4 diz que ele sentou, chorou e se lamentou. Foi tão forte para Neemias esta informação, esta trágica notícia, de saber que os seus contemporâneos estavam vivendo um estado de miséria, sendo humilhados, enquanto que eles eram povo de Deus, a nação escolhida por Deus, e estava vivendo momentos críticos. Então, esta informação chocou o coração de Neemias. E ele sentou, chorou e se lamentou. E não é diferente conosco. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. E muitas das vezes acontece algo conosco, com a nossa família, com os filhos, com os nossos filhos, que é o foco que nós estamos tratando aqui nessa tarde, o Desperta Débora, que nos tira o chão, que nós perdemos todas as perspectivas, que nós olhamos para um lado e para o outro e muitas das vezes não encontramos saída. Aí nós vamos chorar, nos lamentar. Aí para nós perdeu toda a esperança, toda a chance. Aquela situação aos nossos olhos de imediato parece não ter jeito, parece não ter volta. Mas eu quero te dizer nesta tarde, se você recebeu uma notícia trágica como esta, e você está sentada se lamentando, a palavra de Deus para você nesta tarde é: levante-se do seu lamento, aleluia, e comece a clamar o Deus dos céus, o grande eu sou, aquele que pode fazer todas as coisas. Tem situação na sua vida, no seu lar, na vida do seu filho, que você não pode fazer outra coisa senão orar, senão interceder por ele. Mas eu quero te relembrar nesta tarde, o Deus a quem você serve, ele pode todas as coisas. E se tiver alguma mãe, aleluia, que ainda não teve um encontro com Cristo, aleluia, e que está vivendo momentos difíceis na sua casa, na sua família, com seus filhos, procure Jesus. Faça como a mulher cananeia. Ela não fazia parte do povo judeu, ela era gentia, mas ela procurou Jesus e pediu socorro, e Jesus a socorreu. O nosso Deus, ele está pronto para nos socorrer nos momentos de aflições. Mas observamos aqui que Neemias, ele se levanta do lamento, da tristeza, do choro, e ele começa a orar e a jejuar ao Senhor. E o texto bíblico mais à frente, no capítulo 2, nos mostra que Neemias orou 4 meses, apresentando aquela situação ao Senhor. Neemias cria, Neemias tinha convicção que Deus ia fazer algo. Ele era pequeno, ele nada podia fazer. Você pode se sentir pequena diante da circunstância, diante das adversidades, mas o Deus a quem você serve é um Deus gigantesco, é o Deus do impossível, aleluia, louvado seja Deus. E nós observamos que quando Neemias, ele começa a orar, ele se apresenta diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E ele também lembra para Deus que Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e que aquele povo que estava vivendo naquela situação era povo dele, fazia parte da aliança que Deus havia feito aos seus antepassados.
aquele povo não estava condenado ao inferno. Aquele povo fazia parte da aliança. E eu quero dizer para você, como foi dito nessa tarde, com muita propriedade, aleluia, você não gerou filhos para a condenação, você não gerou filhos para povoar o inferno, mas nós geramos filhos para povoar o reino de Deus, geramos filhos para ter compromisso com o Senhor, para fazer a diferença nesta geração e trazer outros para a presença do grande Deus. E Neemias, ele lembra isso ao Senhor, mas o que me deixa assim maravilhada é que Neemias, eu falei Elias, né, perdão, Neemias, ele deu o primeiro passo, que foi orar e jejuar. Queridos, queridas, antes de tomar qualquer atitude, devemos buscar a orientação de Deus. Não tome nenhuma atitude, não dê nenhum passo sem antes levar a sua necessidade, as suas dores, os seus lamentos ao Senhor. Não importa, volto a repetir, quanto tempo leve para que o Senhor te responda. Neemias orou 4 meses para ter uma resposta de Deus, para que o Senhor lhe mostrasse uma estratégia. Não olhe para a intensidade e a profundidade do problema. Tire o foco da dificuldade e foque em Deus. E continue orando, clamando, continue confiando, perseverando, porque a resposta virá. E aquilo que Deus faz é o melhor para nós. Parece muitas vezes que não. Parece que Deus tarda, né? Parece que a resposta nunca vai chegar. Mas nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. E precisamos aprender a esperar o tempo dEle, descansando nele. Descansa teu coração no Senhor. E é interessante também que quando Neemias ora, quando ele jejuma, né? Neemias era copeiro do rei e ele precisava se apresentar diante do rei. E eu vejo aqui uma outra lição que Neemias traz para nós: reconhecer que precisamos de ajuda. Olha aqui, mães, tem situações que nós resolvemos sozinha. Tem situações que a gente senta, conversa, aconselha e o problema é solucionado. Mas tem situações que nós precisamos ser sensíveis para reconhecer que precisamos de ajuda. Naquele momento crítico, diante daquela situação, Neemias não podia simplesmente sair por aí querendo resolver as coisas da sua maneira. Até porque, por conta que ele era copeiro do rei, ele tinha que dar uma satisfação ao rei. E quando ele se apresenta diante do rei para servir o vinho, o rei observa o seu semblante triste, caído, né? Porque a luta nos causa tristeza, nos causa pânico. E quando ele se apresenta, o rei percebe a tristeza do seu coração e pergunta para ele: por que você está triste, Neemias? Você não está enfermo? E naquele momento, mais uma vez, Neemias ora ao Senhor, porque ele não podia se apresentar triste diante do rei, nós sabemos disso, né? Era ele quem servia o vinho para o rei. E se ele demonstrasse tristeza no seu semblante, demonstrava que aquele vinho que ele estava servindo estava comprometido. Mas Deus, porque ele já havia orado, porque ele já havia jejuado em prol da causa, ó, a importância da oração, do jejum, da busca antecipada, Deus já havia trabalhado no coração do rei Artaxerxes para ajudar
momento, quando nós oramos, irmã Rose, Deus sempre prepara alguém, Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar. Querida mãe, não fique sofrendo sozinha. Procure alguém, procure ajuda. Muitas vezes nós necessitamos de uma ajuda pastoral. Muitas vezes, dependendo da gravidade da situação, nós necessitamos de uma ajuda psicológica. Não é verdade? Que esses profissionais traz para nós diretrizes, traz para nós estratégias, pode muito nos ajudar. Um psicólogo, por exemplo, porque ele pode tratar as nossas emoções e com as nossas emoções tratadas, nós temos condições de poder vencer a aflição de maneira mais inteligente, posso dizer assim. Então, reconheça nos momentos difíceis que você precisa de ajuda. Eu tenho um hábito comigo de quando eu estou passando por meus perrengues, aqueles momentos difíceis, eu oro ao Senhor e eu peço ao Senhor para que envie alguém, para que me mostre alguém que possa me ajudar. Porque nós não podemos sair pedindo ajuda a qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa não terá capacidade para lhe ajudar no momento difícil. Qualquer pessoa não vai se compadecer da sua situação. Qualquer pessoa não pode amar da mesma forma que você ama a pessoa que está passando por dificuldade. Mas quando Deus prepara alguém, quando Deus envia alguém, esse alguém vai se compadecer do seu ente querido, tanto quanto você. Vai amar tanto quanto você. Vai adotar e vai te ajudar até que a vitória chegue. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Então reconheça. Primeiro você ora, jejue pela causa. Busque a direção do Senhor. Segundo, reconheça que você precisa de ajuda. Terceiro ponto, para encerrar. E esse ponto aqui é muito importante. O Senhor, Ele ministrou algo no meu coração para trazer ao teu coração nesta tarde. Aleluias. Não se deter diante dos opositores, dos críticos. Você que é mãe, você que está passando por aquele perrengue, você sabe muito bem do que eu estou falando. Neemias enfrentou os opositores. Neemias enfrentou os críticos. Neemias foi criticado. Tudo que os seus inimigos queriam era detê-lo. Era que ele se encovardasse. É que ele desistisse da reconstrução de Jerusalém. Desistisse não só da cidade, mas do povo, das famílias, dos pais de família, das esposas, dos filhos. Era tudo que o inimigo queria. Deixa eu te dizer nesta tarde, o inimigo das nossas almas não tem interesse nenhum em ver os seus filhos bem, em ver a sua família de pé. A Bíblia diz, já foi citado aqui nesta tarde, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas a boa notícia que nós temos é que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então não se detenha diante dos opositores, diante daqueles que chegam para você e dizem assim, olha, não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito para o teu esposo, essa situação sua é irreversível, esse problema não tem volta, desista. E muitas das vezes, queridos, as pessoas que se levantam contra nós são pessoas bem pertinho de nós. Porque se fosse aqueles mais distantes, a gente fechava a porta, trancava, lacrava. Né? Mas tem hora que não dá para fechar a porta, tem hora que você tem que ouvir, tem hora que você tem que ver, e você tem que calar. Reconhecer dentro de si que Deus, Ele está lutando, pelejando a sua causa. Então não detenha. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Não
perca tempo em se explicar e se justificar diante daqueles que não estão interessados na sua vitória, mas sim na sua derrota. O tempo não dá para nós entrarmos aqui no texto bíblico, mas chegou um momento que os inimigos de Neemias confrontaram Neemias, tentaram parar Neemias, né? Disseram para eles que eles eram insignificantes, que eles não tinham condições de tocar à frente aquela obra era gigantesca para eles, e que eles desistissem. Quem são os judeus? Quem são vocês? O que vocês vão sacrificar? O que vocês vão fazer? Mas Neemias não parou, não desistiu. Neemias não se deteve diante dos seus opositores. Eu quero ler aqui para você, no capítulo 2 de Neemias, no verso 19, que diz assim: e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. A resposta de Neemias para os seus opositores: Neemias não perdeu tempo. Lembra do que eu disse? Não perca tempo se explicando, se justificando diante dos opositores. Neemias podia ter dito: não, eu orei 4 meses, o Senhor me deu a estratégia, eu formei uma equipe de trabalho, eu vou fazer desta forma, dessa. Não. Neemias disse apenas para eles: o Deus dos céus, aleluia, fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. O que eu quero dizer para você nesta tarde, querida mãe, querida Débora, que está enfrentando um problema aos seus olhos, insolúvel, impossível de ser resolvido. Você precisa ter convicção do Deus a quem você serve. Elisama falou aqui o grande eu sou. Quem é o grande eu sou para você? Você precisa reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, aquele que não perde batalha para ninguém, Ele está do teu lado, lutando, pelejando por você, guerreando as suas guerras. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, verso 33, se não me engane, diz assim: quem tentará acusações contra os escolhidos do Senhor? É o Senhor quem nos justifica. E isso basta. Se é o Senhor quem te justifica, você não precisa estar se justificando, se explicando para ninguém. Deixe nas mãos do Todo-Poderoso, no tempo dele, da forma dele, ele irá te justificar. E você tomará posse da vitória em o nome de Jesus. Então não perca tempo, louvado seja Deus. O último passo para encerrar. Neemias continuou confiando no Deus Todo-Poderoso e perseverando no seu trabalho. O que eu quero dizer nesta tarde para encerrarmos? A fé, a nossa confiança, ela é fundamental para obtermos a vitória. Precisamos ser perseverantes, mas não é aquela perseverança caindo e levantando, não. Precisamos ser perseverantes, confiantes de que a vitória vai chegar. Quando o inimigo chegar para você e dizer: esse caso não tem mais jeito, você repreenda em nome de Jesus e diz: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Profetize isso em todo o tempo: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. E permaneça, persevere, aleluia, no seu alvo, no seu objetivo. Porque no tempo certo, você verá os frutos, como nós ouvimos aqui esse testemunho maravilhoso. Prossiga, persevere,
não desista. O Senhor é contigo e a vitória é certa. Neemias conseguiu reconstruir a cidade. Neemias conseguiu reunir todo o povo em Judá. Eles conseguiram voltar a adorar no templo. Quem sabe o seu filho está distanciado do Senhor. Continue, persevere. Um dia você verá ele servindo ao Senhor. Um dia você verá o fruto da sua dedicação. Mas não desista em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Graças a Deus. Foi me dada a incumbência de orar pelos filhos e pelas mães. Eu gostaria que você se colocasse de pés. E as mães, as Déboras que estão nos seus lares, coloque a mão no seu coração. Se você puder fazer isso, se você estiver num ambiente onde você pode fazer esse gesto de fé, faça isso pela fé. E nós vamos estar orando nesta tarde. Senhor, meu Deus, nesta tarde maravilhosa, essa tarde tão linda que o Senhor preparou para nós. Depois de ouvirmos esta rápida reflexão, de vermos como o teu filho Neemias, ele se posicionou diante da adversidade, diante daquele problema que aos seus olhos era impossível. Ele se sentiu tão pequeno, ele se lamentou, chorou, mas ele levantou a sua cabeça e começou a buscar a tua face, porque ele cria no seu coração que o Senhor podia e pode fazer algo pelos necessitados. Pai, nesta tarde eu apresento a Ti todas as Déboras, todas as mães intercessoras que têm intercedido pelos seus filhos. Não importa quanto tempo tem que elas estão orando, qual é a intensidade do problema, Pai, mas que elas não venham se intimidar diante das dificuldades, que elas não venham esmurecer, que elas não venham se prostrar diante do problema, mas que elas possam se prostrar diante de Ti, porque o lema desse projeto é mães de joelhos e filhos de pé. Quando nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, nós temos, aleluia, esperança de vitória, porque o Senhor é a nossa esperança. Pai, visite as tuas filhas nessa tarde, renove as suas forças, renove a fé, a esperança, o ânimo das tuas filhas, aquelas que estão desfalecidas, meu Pai, aquelas que estão sendo intimidadas pelo inimigo. Enche os seus corações de graça, de paz, de alegria, aleluia. Aviva os seus corações para que elas possam permanecer nesse propósito. Pai, eu apresento aqueles filhos, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão, Senhor, na sarjeta do pecado, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no mundo das drogas. Pai, eu não sei onde estão, mas Tu sabes, mas Tu és poderoso para arrancar de lá, Tu és poderoso para transformar. Porque o Teu evangelho é um evangelho de transformação, de salvação, de libertação. E nós cremos no Teu poder, no Teu agir. Paizinho querido, vá ao encontro desses filhos que essas mães tanto têm clamado. E liberte-os, resgate-os para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que tarde maravilhosa. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso, tia Lita. Como Ele veio nessa tarde nos renovar. Dentre tantas lições que essa palavra nos trouxe, pelo menos 3 vai ficar bem gravado no meu coração. Eu creio que no seu e no coração de todas as mães. Diante de uma tragédia, de uma crise, de uma pandemia, diante de um filho distante de Deus e dos seus caminhos, a primeira coisa que devemos fazer é orar e buscar o Senhor, como Neemias fez. E a segunda lição que a gente aprende com Neemias é que ele buscou ajuda, ele aceitou ajuda. E o rei Artaxerxes ofereceu tudo o que ele precisava para restaurar os muros de Jerusalém.
E a terceira grande lição que essa palavra dessa tarde nos deixa para a gente meditar e refletir é que devemos estar ouvindo somente a Deus e pessoas que estão nos ajudando, estão do nosso lado. Fechar os ouvidos para os opositores. Não vamos ouvir as palavras negativas. Não vamos dar atenção àqueles enviados do inimigo que vêm para dizer, não tem mais jeito. Mãe, guarde com você pelo menos essas 3 lições. Eu quero agora também mandar um alô especial para muitas pessoas que estão aí ouvindo a gente. Deixa eu olhar aqui no YouTube. Fugiu aqui. Tem muitas pessoas, eu quero citar apenas algumas. Giovana, Vilce, Alda, Marlene, Isaac, Mary, Marlene, Lucilândia, Mariângela, Keila. Muita gente aqui acompanhando a live, eu agradeço vocês que estão aí. Esther, Julito, obrigada a vocês que estão aí mandando mensagens. E você que ainda não mandou uma mensagem, está aí nos acompanhando, envia a mensagem, faz um comentário dizendo que vocês também estão orando. Tudo que é bom, dizem por aí, dura pouco. E a nossa live está chegando ao final, tia Lita. Vai deixar saudade esse momento, né? Cada encontro de Déboras é assim. Nos marca, nos reanima, nos fortalece e deixa saudades. Muita saudade. Deixa aí sua palavra final para essas mamães e a gente já chama aqui a querida que vai fazer a oração final. Eu quero deixar para as mães o meu conselho: nunca desista. Esteja sempre focado em Deus, porque Ele tem uma resposta para você. Não importa as circunstâncias, importa que o amor dEle é sem limite. Um abraço para todas as mães, um abraço para todos que estão aí nos acompanhando nessa live. E nós abençoamos todos vocês nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro do projeto Desperta Débora, que será no 3º sábado de setembro. Já estamos agendados os encontros de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Fiquem atentas que estaremos divulgando. A do mês que vem já será na Igreja Batista El Chamar. A de outubro será na Igreja Batista do Candeias. O encontro de novembro será na Igreja Betel. Enfim, todos os meses do ano nós nos encontramos. Muito obrigada a todos que nos ajudaram nessa tarde. Essas jovens lindas. Algumas já são até mamães, mas parecem adolescentes, eu brinco com elas assim. Obrigada aos rapazes, todos que estavam aí nos equipamentos, nos dando essa força. Nós falamos que são os baraques, né, tia? Que vão com as Déboras à guerra. Muito obrigada, jovens valentes, rapazes queridos que estavam aí nos dando essa força. Obrigada a todas as Déboras que estiveram aqui presentes e todos vocês que nos acompanharam pela live. E desde já um abraço para aquelas que ainda virão nos ouvir pela live, que vai ficar no YouTube. Um grande abraço. E a oração final fica com a Cris. Graça e paz a todos. Vamos orar. Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti, Senhor. Somente o Senhor é digno. E por isso que, junto com esse exército, nós nos prostramos para reconhecer a Tua santidade. Visita cada mãe em especial. Aquela que por motivo, Senhor, de luta, de dificuldade, disse estou parando. Mas que nessa tarde ela venha reconhecer que o Senhor basta. Como a tua filha disse no testemunho, o eu sou. O eu sou é aquilo que aquela mãe precisa nesse momento. É o advogado, é o delegado, é o médico, é aquele que vai suprir todas as necessidades. Abençoa cada um em especial. E muito obrigado. Não somos merecedores, mas somos gratos pela tua fidelidade. Continua conosco e dai-nos sabedoria para entender e continuar entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito
te agradecer.